Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para a nossa 10ª aula de História do Direito e o encerramento, do nosso conteúdo desse semestre, que infelizmente aí por conta dessa pandemia nós acabamos praticamente o semestre todo distantes, e dentro desse sistema aqui das aulas online, Mas acredito que a gente tenha conseguido produzir algo interessante, importante em termos do estudo e da aprendizagem um pouquinho dentro dessa área aí, que é a história do direito. Pois muito bem, então nós vamos analisar um pouco hoje, ver um pouco o aspecto mais contemporâneo do direito. Então as principais influências, as principais ideias que influenciaram e construíram o direito no mundo atual, dentro do contexto, dentro da realidade onde nós vivemos. Então, o que proporcionou, o que levou aos moldes e aos formatos que o direito assume nesse contexto em que a gente vive. Então, o período contemporâneo, vocês sabem, ele tem o seu início a partir da Revolução Francesa, então marca-se ali o fim do período moderno, início do período contemporâneo, então, portanto, ali 1789, claro, isso uma referência, uma base de referência. E alguns pontos importantes a se tocar dentro disso diz respeito principalmente ao quê? Esse é um período, desse momento aí do finzinho do século XVIII, mais especificamente século XIX para cá, um período de grandes revoluções. Então é um período onde já inicia, e por isso mesmo tem como marco a Revolução Francesa. Nós vivemos nesse período as duas grandes guerras mundiais, nós vivemos nesse período uma revolução do ponto de vista do pensamento científico, graças ao iluminismo, de uma forma antes nunca imaginada, nunca sonhada sequer pela humanidade, Nós saímos do barco à vela e da carroça para o ônibus espacial. Nós saímos de uma guerra essencialmente feita com espadas, e passamos a um modelo de guerra nuclear, Nós saímos da comunicação escrita numa folha de papel e tal, passamos para uma videochamada, uma videoconferência com quem eu converso com alguém do outro lado do mundo, com um astronauta na Estação Espacial Internacional, como se praticamente eu estivesse conversando com alguém assim do meu lado, Então, essas revoluções de pensamento, de visão, de tecnologia, levaram o mundo a uma dinâmica completamente diferente do que se tinha até então, principalmente no quesito velocidade de mudanças. Então, o nosso mundo hoje, o contexto em que a gente vive, é um mundo de mudanças muito rápidas, principalmente depois da inserção do veículo, da computação digital e, mais especificamente, a internet. Bom, além dessas revoluções, é importante destacar o fator das duas grandes guerras, exatamente porque é a partir do momento da realização das duas grandes guerras que o ser humano, e em particular a filosofia, começam a questionar uma série de conceitos e valores construídos pela humanidade ao longo de muitos anos, ao longo de muitos séculos, e que são colocados em xeque exatamente ante toda a barbárie, o genocídio causado dentro das duas grandes guerras. Então, o ser humano, de um certo modo, começa a refletir, começa a pensar sobre certos sentidos, certas coisas que se apregoavam como comportamento moral, visão de mundo, etc., que passam talvez a não ter ou não fazer mais tanto sentido quanto faziam antes, e passa a se preocupar com outras coisas que antes não
você não tinha, como que eu posso dizer, preocupação, né? Então, por exemplo, uma das reflexões, né, que as duas grandes guerras vão trazer por conta, né, primeiro do aspecto da destruição, né? Então bombas, etc. Mas também pelo uso de recursos naturais, né, para construir tanques, para construir armas e por aí vai. É nesse momento que pela primeira vez na história da humanidade o ser humano vai parar para pensar e vai falar assim, bom, os recursos naturais eles são finitos. Então se a gente for usando, vai chegar um determinado momento que vai acabar, né? Então daí surgem, por exemplo, discussões como a discussão sobre o aspecto ambiental, né, ecologia, e daí disso, por exemplo, né, posteriormente vai surgir discussões como o direito ambiental, né, coisas que até o início do século XX o ser humano, de novo, né, nunca tinha parado para pensar nessa questão do acabar um recurso natural. Né? Então, só para vocês perceberem como é importante, né, ou como foram importantes aí as duas guerras, né, nesse sentido de uma mudança de perspectiva do ser humano. Claro, né, que eu estou obviamente apontando esse aspecto da mudança de pensamento, né, em hipótese alguma nós podemos negar a barbárie, né, negar as crueldades cometidas com os seres humanos nesses dois momentos em particular. Né? Então, isso é fundamental para a gente compreender, para a gente entender, tá bom? Então, né, isso daí. E um outro ponto, né, importante que diz respeito a essa questão, exatamente por conta, né, dos avanços da ciência, os avanços da tecnologia, o ser humano ele começa a questionar uma série de perspectivas e valores que ele tem, né? Então não só a própria questão, a própria questão das guerras e tal, mas de um certo modo, virtualmente falando, claro, o que a ciência nos proporciona é virtualmente limitado. Né? Então, quem imaginaria no século XIX, né, para não ir nem muito atrás, mas no século XIX, um sistema de comunicação como esse que a gente tem hoje, com telas e tal, e né, conversação, internet e por aí vai. Né? Então, isso seria algo assim surreal, algo de uma ficção científica muito além do que aquelas pessoas talvez pudessem imaginar. Né? Então é importante compreender isso, por quê? Porque isto leva o ser humano a uma mudança de pensamento, a uma mudança de perspectiva enorme, gigantesca. Né? E é exatamente em cima de todas essas coisas e outras mudanças, outras revoluções que o pensamento humano vai sofrer modificações, sofrer alterações e, consequentemente, o direito e sua prática. Né? Então, dentro desse momento em particular, nós temos aí algumas referências, né, muito importantes para a gente utilizar e citar. E, claro, nós temos que começar em primeiríssimo lugar com a discussão, né, do pai, né, do iluminismo e da mudança de pensamento efetivamente da modernidade para o período contemporâneo, que é Immanuel Kant. Né? Então, Kant ele vai demonstrar que a única coisa que pode, né, levar o ser humano de fato à liberdade e levar o ser humano a uma perspectiva de melhora, de algum modo, né, em termos de existência e tal, é o esclarecimento, né? É o conhecimento, é a iluminação, e daí o termo iluminismo. Não é? Então, para o Kant, é importante entender que o direito ele se fundamenta na razão humana, na racionalidade humana. Ele não é um elemento divino, ele não é um elemento natural. Ele é algo que se concretiza do ponto de vista do pensamento humano, né, das noções éticas que o ser humano desenvolve, e ele se concretiza na prática. Então, o direito ele vai se realizar dentro da prática que os indivíduos desenvolvem dentro da sociedade. Né? Então, o que é importante para o Kant é exatamente a perspectiva do direito positivo, que é um direito escrito
baseado no quê? Em leis que foram reconhecidas pelos indivíduos como importantes. O que eu quero dizer com isso? O sujeito que está, né, inserido ante aquela legislação, ante aquele, né, vamos pensar, Brasil, Constituição, ele entende o porquê daquilo e a importância daquilo e compreende que ele precisa agir e fazer o que ele tem que fazer, não por uma questão de medo, não por uma questão de temor de punição, não por uma questão de pensar que é num prêmio, num benefício, não. Ele entende que ele tem que fazer aquilo por simples dever. Ele entende que ele tem que fazer aquilo porque aquilo é o melhor para a sociedade. Por quê? Porque ele fazendo aquilo e isso tendo reflexo na vida dos outros, o que os outros fizerem também terá reflexo na vida dele, né? Então, uma das máximas kantianas é exatamente o quê? Age de tal forma que a tua ação seja feita, né, de modo que ela seja um fim em si mesmo e que ela seja feita, de um certo modo, a contemplar toda a humanidade. Quer dizer, essa coisa que eu estou fazendo ou essa coisa que eu quero fazer, ela pode ser feita para toda a humanidade? Pode, ótimo. Então, né, ela deve ser feita. Esse é um filtro racional para a moralidade. E isso, para o Kant, é muito importante. Por quê? Porque quando você vê isso, quando você entende isso, você passa a cumprir a lei não por obrigação, mas por entender que ela é um guia da ação humana e que, consequentemente, ela dá ou garante liberdade aos indivíduos, né? Então, esse, por exemplo, é o conceito de dignidade dentro do pensamento kantiano. E desse conceito deriva, né, vai derivar um pouquinho mais para frente, os chamados direitos humanos, né? Então, não é porque é um humano A ou um humano B, não. Se é um ser humano, independente da condição, da raça, do credo, da religião, do que ele faz, status social, etc., esses direitos ele tem que gozar. Por quê? Pelo simples fato dele ser humano. Então não importa o que ele é, de onde ele é, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Ele é humano e, portanto, tem determinados direitos, né? Essa é uma máxima importante aí dentro do pensamento kantiano, que é a noção de dignidade humana, tá? Um outro autor importante, né, muito falado, né, consequentemente muito estudado, é Hans Kelsen, né? Então, o Kelsen, ele traz para dentro do direito uma fundamentação metodológica do direito ante a perspectiva positivista, né? Então, o Kelsen, ele coloca, né, que as noções jurídicas, elas são intrínsecas ao próprio direito, não sofrendo relação e interferência de outras perspectivas exteriores. E por isso que ele chama, né, que ele fala que o direito, que a justiça é pura, né? Então, nessa perspectiva, ele compreende que o direito deve se discutir e deve se analisar por si mesmo, e não sob influência de outras áreas, né? Então, para o Kelsen, não cabe ao jurista compreender, discutir o comportamento humano, variáveis e tal. Não. Cabe ao jurista a definição, a interpretação e o seguir a lei. Ponto final, né? Então, nesse sentido, isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. Por quê? Porque ele tira, né, de uma forma positiva, ele tira o aspecto da subjetividade do direito, né? Então, observando o direito como, né, um método baseado efetivamente no método científico, tá? Mas isso também tem um ponto negativo. Por quê? Porque o direito se transforma basicamente, praticamente, numa máquina, né? Então é algo que se transforma, né, num simples aspecto de execução, né? Um execucionismo legal, tá? Então tem, como eu disse, o ponto positivo e o ponto negativo. Mas o Kelsen é um autor, né, muito importante de ser compreendido, estudado também, né, dentro aí do direito contemporâneo. Outro nome é Philipp Heck. Philipp Heck, ele cria, né, uma ideia que ficou conhecida pelo nome de teoria da jurisprudência dos interesses, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele fala o seguinte: olha, toda discussão dentro do direito ela está baseada em algum conflito de interesse, né?
Então, ou porque o sujeito cometeu um crime, ou uma questão civil, né? Sempre você tem um aspecto de algum conflito de interesse, seja o conflito de interesse de sujeito para o outro, de sujeito para o Estado, do Estado para o Estado, enfim, né? Sempre você tem ali alguma prática, vamos dizer assim, né? que se rege, ou que se orienta pela essa questão de um conflito de interesse, né? Sendo assim, o jurista ele deve levar em consideração esse conflito de interesses e usar a lei como um guia, né? Então, o objetivo maior do direito nessa perspectiva é exatamente o quê? Resolver o conflito e não causar mais conflito ou protelar conflitos, né? Então, por exemplo, dessa ideia começam a se desenvolver, começam a surgir os chamados aí tribunais de conciliação, né? Então, o que interessa mais? A gente conduzir um processo moroso de anos e tal, ou a gente resolveu o problema, né? Resolveu, colocamos determinadas circunstâncias, para as partes está bom, ninguém sai prejudicado e tal, beleza, beleza, seguimos a lei, né? Temos a lei como pressuposto, claro, né? Não é só fazer o que quiser e tá valendo, não, mas ok, tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem, todo mundo foi atendido, ótimo, encerra a discussão, né? Então, a teoria da jurisprudência dos interesses, ela parte dessa perspectiva, que o direito deve ser um resolutor, né? Ele deve resolver conflitos e não protelar, não jogar para frente conflitos, que é exatamente a sua finalidade, criar, né? Possibilitar a resolução dessas situações, tá? Então, muito importante isso. Uma outra linha bastante interessante do direito contemporâneo é o chamado realismo jurídico, né? Que se desenvolve ali final do século XIX, século XX, nos Estados Unidos e também na Escandinávia, né? Então lá nos países escandinavos, norte da Europa, né? Essa perspectiva do realismo jurídico é baseada na ideia do common law, né? E ela tem como elemento central olhar a jurisprudência, né? Dentro da perspectiva norte-americana, dentro da perspectiva, né, nos Estados Unidos, o que você vai encontrar é o quê? Uma discussão muito forte sobre a prática jurídica, né? Então os americanos eles são muito pragmáticos, né? Aquela coisa, qual é o resultado disso? Como é que eu tenho o resultado mais rápido, menos custoso e mais eficiente? Então eles vão discutir muito esse aspecto da prática jurídica, né? E como as decisões no tribunal são realizadas e tomadas, né? Então, esse é um aspecto, né, dentro do direito americano muito forte. Já o realismo escandinavo, ele discute muito o aspecto metodológico e filosófico do direito, né? Então, ele se volta mais para uma pesquisa teórica em relação às ações e fundamentos, principalmente a questão da dogmática jurídica, né? E como ela se realiza e como ela se concretiza de fato dentro da realidade dos sujeitos, né? Então, existe essa perspectiva, né? O realismo jurídico escandinavo está mais ligado ao aspecto teórico e o realismo jurídico dos Estados Unidos está mais ligado ao aspecto prático. Mas ambos têm uma forte relação, né, com esse aspecto do common law e tomar por base a jurisprudência como um elemento da produção jurídica humana, né? Essas perspectivas, elas entendem o direito como um fenômeno, né? O fenômeno jurídico, aquilo que se manifesta para o ser humano e, portanto, um fato social, algo inserido dentro de um contexto e não só orientado por normas abstratas e tal. Não, o direito ele se realiza e se concretiza de fato dentro das ações, das práticas dos sujeitos, né? Então, por isso mesmo, realismo jurídico, né? Então, perceba que, do ponto de vista, por exemplo, do Kelsen, o direito ele é muito abstrato no sentido da sua concepção. A prática não, né? Porque ele vai efetivamente, né, seguir as instruções legais ao pé da letra. Mas a própria concepção, formulação da lei, da ideia, ela pode ser muito abstrata. O realismo jurídico já parte de uma perspectiva diferente. Considerar as ações dos sujeitos, né? Então por isso o common law, o direito consuetudinário, e
de algum modo, evitar ao máximo possível as normas abstratas e tal. Por quê? Né? Porque, de um certo modo, elas são impraticáveis. Né? Então, o que é possível se fazer? Né? Então, isso é importante. Outro nome interessante nesse contexto é Niklas Luhmann. Tá? O Luhmann ele coloca o direito como um elemento comunicacional. Então, o que eu quero dizer com isso? Para o Luhmann, o direito ele se constitui efetivamente dentro do discurso. Né? Então, ele é autopoético, quer dizer, ele se autoconstrói dentro do seu próprio discurso, dentro da sua própria fala, dentro da sua própria construção de pensamento. Né? E por que isso é importante, de um certo modo? Porque através do discurso, né, através da fala, através, né, das nossas relações de comunicação, é que nós construímos a realidade onde nós estamos. Então, compreender a forma como nós nos comunicamos e como nós comunicamos o direito, comunicamos as leis, comunicamos as normas, comunicamos a moralidade, é fundamental para a gente conseguir compreender como se comunica, né, como se constrói o direito, visto que ele só é construído, né, a ideia de justiça, ela só é construída de fato através da comunicação. Né? Um outro autor que vai numa linha parecida com essa, do entendimento do direito de comunicação, é Jürgen Habermas. Né? O Habermas ele entende que o direito é um elemento comunicacional e que ele está pautado no quê? Na finalidade da integração social. O direito tem por si só como objetivo o quê? Permitir, de algum modo, uma ação igualitária, uma ação equânime entre os sujeitos, para que os sujeitos vivam dentro de sociedade, resolvam conflitos e, da melhor maneira possível, vivam, né, dentro de uma sociedade harmônica. E para que haja essa sociedade harmônica é necessário o quê? O discurso. Né? É necessário o quê? É necessário a comunicação. É necessário o diálogo, a troca de ideias. Né? Quando a gente se fecha dentro de algumas perspectivas, onde o meu mundinho é a única coisa que vale, a partir disso nós temos instituído, nós temos estabelecido uma série de problemas, que é o quê? Esses indivíduos não se comunicam, não se enxergam e, consequentemente, não produzem. Tá? Então, isto aí é um ponto fundamental. Ok? Bom, uma outra linha do direito contemporâneo é a hermenêutica jurídica, que também, dentro desse aspecto um pouco do discurso, a hermenêutica jurídica entende o direito como o quê? Como a relação dos sentidos expressos pelas normas. Né? Então, esse campo que é a hermenêutica é um campo que tenta estudar e tenta compreender o significado das palavras, o significado da comunicação dentro do contexto. Né? Então, sempre, né, fazendo uma atualização de significado. Se a gente for considerar lá atrás o Kelsen, né, de novo, o Kelsen ele compreende que aquilo que foi escrito e aquilo que foi positivado contém em si a perspectiva da própria verdade jurídica, vamos assim dizer. Né? Então é a expressão da lei e a expressão do direito. Para a hermenêutica jurídica, eu preciso compreender o contexto e eu preciso entender as formas de interpretação que aquele determinado contexto me permite para a aplicação da lei. Né? Então daí que ela tem, né, ela traz os dois princípios ou dois fundamentos de interpretação do texto, né, da comunicação e que devem ser aplicados ao direito, que é o quê? O chamado sentido onamasiológico, que é o sentido corrente da palavra, aquilo que de fato se usa no dia a dia como interpretação e, né, compreensão, e o sentido semasiológico, que é o quê? O sentido normativo da coisa. Então, quer dizer, eu falar sobre liberdade, por exemplo, no uso comum, né, no dia a dia, no sentido onamasiológico, é uma coisa, né? Ser livre e tal, blá, blá. Eu falar sobre liberdade dentro da esfera jurídica, então no sentido semasiológico,
ela é um conceito muito específico. Então, o que significa liberdade do ponto de vista penal, por exemplo? O que significa liberdade do ponto de vista civil? Né? Existem diferenças nisso, então é importante essa compreensão, é importante esse entendimento, tá? Que a hermenêutica tenta trazer sobre o direito também como elemento constitutivo de discurso, tá bom? E por fim, o último pensador aqui, né, o último sujeito para a gente ver dentro desse recorte do direito contemporâneo, que é fundamental, vamos falar bem dele depois também na filosofia geral e jurídica, nosso ilustre John Rawls, tá? O John Rawls, ele, dentre muitas coisas, né, ele concebe uma ideia que foi conhecida como teoria da justiça, onde, para o Rawls, o que é importante não é nós percorrermos, não é nós buscarmos uma justiça ideal, porque as coisas ideais, elas são ideais e, consequentemente, intangíveis, né? Nós devemos procurar uma justiça possível. Então, para o Rawls, a grande pergunta dele é: o que é que nós podemos de fato concretizar e colocar como prática de justiça? Para ele, a verdadeira prática da justiça é o quê? A equidade e não a igualdade. Por quê? Porque ao tomarmos todos como iguais, né, então perceba que isso é um conceito ideal, todos são iguais perante a lei. Quando a gente entende que todos são iguais perante a lei, ou que todos são iguais, a gente já automaticamente discrimina. Por quê? Porque nós sabemos que nem todos são iguais. Nós sabemos que as pessoas, principalmente no contexto social, têm ações, oportunidades, condições muito diferentes. Então, há aquele que tem muitas condições, por exemplo, esse sujeito precisa de pouca ajuda. Há aquele sujeito que não tem condição nenhuma ou pouquíssima condição, esse sujeito precisa de ajuda. Então, não é dar o direito de ajuda a todos ou dar o, né, falar assim, se vire todo mundo e cada um por si. Não. Aquele que precisa de ajuda precisa receber ajuda. Aquele, né, que não precisa de ajuda não recebe. Então, dessa perspectiva da equidade, nasce aí a interpretação que a gente, né, que é feita hoje dentro do viés neoconstitucionalista, que é a perspectiva do quê? Todos são iguais perante a lei, mas ao desigual, tratamento desigual. Então, de novo, aquele que precisa de maior ajuda, aquele que precisa de uma maior atenção, ele deve receber essa ajuda, ele deve receber essa atenção, tá? Então, isso é muito importante aí dentro da teoria do Rawls e mais, né? Uma outra coisa, só para encerrar, que ele diz que a perspectiva, efetivamente, do direito precisa ser um direito e uma ideia de justiça produzida pelo ser humano. Então, já que ela não pode ser ideal, ela não pode partir de uma perspectiva naturalista, ela não pode partir de uma perspectiva religiosa, ela não pode partir de nenhuma forma de perspectiva idealista. Ela precisa partir da perspectiva da prática do ser humano no mundo e da compreensão de que o direito é um elemento produzido pelo ser humano. A partir disso, nós podemos tentar construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equânime, ok? Então aqui eu fiz para vocês um pequeno recorte, né, lógico, do direito contemporâneo, com principais pensadores, principais autores, né, que influenciam esse momento onde nós vivemos, só para que vocês percebam e entendam que quando a gente fala em direito, né, nós estamos falando sobre diferentes vieses, diferentes perspectivas do que pode se entender como, de fato, prática de justiça, né? Existem, obviamente, outros recortes, existem outros autores, mas aqui o que eu procurei trazer para vocês talvez sejam os mais importantes fundamentos nesse momento, né? Nesse contexto, tá? E em termos das aulas, né, de um modo geral, só a título aí de fazer um fechamento, né, das nossas aulas, o que eu quero que tenha ficado muito claro para vocês é o seguinte, que o direito, de um modo geral, ele não é um elemento assim que, caiu do céu, né?
O direito é algo que vem sendo construído pelo ser humano praticamente desde que o ser humano pode se considerar humano de fato no planeta, né? Então não é nada assim que apareceu milagrosamente, não. A evolução, e essa evolução no sentido de mudança, tá? Não no sentido de algo pior para melhor, não, mudança, né? A evolução do direito se dá ante relações sociais, necessidades, fatores culturais, ideias, religião, uma série de coisas que constituem, que compõem o que nós podemos de fato chamar de humanidade, né? Então perceba que o direito ele é uma construção constante. Então o que nós temos hoje não é o ideal, não é o perfeito. O que nós temos hoje é o possível. E isso amanhã vai mudar, e daqui 200 anos vai mudar, e assim sucessivamente. Por quê? Porque as realidades são diferentes, os conceitos são diferentes, os pensamentos são diferentes, e o direito, obviamente, vai se adaptando a isto, né? Quando alguém pensaria, como eu falei para vocês, em discutir direito ambiental no século XIX? Quando alguém pensaria em discutir direito digital no século XIX? Quando alguém pensaria em discutir, por exemplo, questões, né, do chamado biodireito, como, sei lá, fertilização in vitro, por exemplo, doação de óvulo, de esperma, barriga de aluguel, no século XIX. Hoje essas coisas estão presentes entre nós. Daqui a algum tempo, já se discute isso, mas daqui a algum tempo vai se tornar mais evidente discussões, por exemplo, de direitos ligados a máquinas, a robôs, né? Por quê? Porque é o contexto para onde a sociedade está indo. E em breve o direito vai ter que discutir, vai ter que falar, né? Vai ter que observar esse tipo de questão também. Ok? Então, desde já um grande abraço para vocês, bons estudos aí, tá certo? E até mais, ok? Tchau, tchau, gente.